pessoal, voltamos aqui no Simplificando Grabovoi para dar uma continuidade nessa concepção de tempo, né? Que foi o início de um assunto que eu comecei a falar no vídeo passado, na semana passada, e dar uma evoluída um pouquinho mais, uma aprofundada um pouquinho mais nessa concepção, né? Chegando até ao entendimento sobre a eternidade. O tempo e o espaço é importante a gente entender, né? Estudando de acordo com os ensinamentos de Grabovoi, o tempo e o espaço eles são 100% controláveis. Eles são 100% controláveis. E uma das formas da gente controlar o tempo é através de esticar e comprimir o tempo. Existe um livro novo de autoria do Grabovoi, chamado Controle do Tempo. Com algumas metodologias, algumas técnicas explicadas por Grabovoi, justamente para a gente conseguir essa dinâmica de esticar e comprimir. O que eu falei na semana passada foi justamente isso. A característica estática do tempo que nós, de acordo com o nosso sistema de crença atual, que nós achamos, que nós entendemos, né? A forma do nosso entendimento, a nossa interpretação, a nossa percepção sobre o tempo. De uma forma que linear, só que estática. A forma tratada, né, as técnicas tratadas nesse livro é justamente para a gente conseguir fazer o controle de esticar e comprimir, de entrar na dinâmica do controle do tempo. Com a nossa consciência, com o nosso trabalho de expansão e com essas técnicas ensinadas por Grabovoi, nós conseguimos controlar o tempo da forma que nós precisamos, de acordo com as nossas necessidades corriqueiras, diárias, rotineiras. E não só o tempo pode ser controlável, como o espaço também. Gian Pietro Abate, que se formou em Pádua, na Itália, ele é físico e teólogo. O Gian Pietro ele conseguiu fazer comprimir o espaço, né, um procedimento de comprimir o espaço, né, viajando em 2 cidades no interior da Itália, com uma distância de 300 quilômetros, conseguiu fazer essa viagem em 1h30. 1h30 ele conseguiu fazer uma viagem de 300 quilômetros sem, né, colocar velocidades exorbitantemente altas. Não, ele conseguiu fazer essa façanha através de comprimir o espaço. Ele fez um processo de compressão do espaço que é também possível em termos de controle de realidade. O que a gente está falando aqui, gente, é de salto quântico. O que a gente está falando aqui é de um salto da terceira para dimensões acima, dimensões maiores. Esse salto quântico nos permite essa habilidade de controle de tempo e espaço. O grande objetivo de todos os ensinamentos de Grabovoi, e que por isso que várias e várias pessoas ficam fascinadas, é a possibilidade do controle 100% da realidade. Para a gente ter o controle 100% da realidade, a gente também tem que conseguir controlar elementos que hoje nós consideramos como incontroláveis, né? Controlar esses elementos conforme as nossas necessidades pessoais, né? Controlar grandezas como tempo e espaço. Então, são 2 grandezas totalmente possíveis de serem 100% controladas, tá certo? Então, o objetivo é justamente esse salto quântico, trabalhando diretamente com a estrutura da consciência, essa consciência interna, a consciência trabalhada por Grabovoi, essa consciência extracorpórea, que não corresponde à nossa parte fisiológica, com o objetivo de atingirmos esse controle. Sempre os ensinamentos vão ser voltados para isso. Tá? Foi perguntado no curso uma pergunta muito interessante que alguém fez, que entra nessa parte, em um dos cursos aí, foi inclusive o curso dado pela professora Olga, aqui no Brasil. Perguntaram no curso, falou assim, professora, então se as pessoas não vão morrer mais, né? Então vamos supor que toda a humanidade opte, né, porque é uma opção, na verdade, né, nós temos aí a lei inviolável, que é a lei do livre-arbítrio, então vamos supor que toda a população mundial resolva adquirir a vida eterna e ninguém vai morrer mais, todo mundo vai sofrer o processo de rejuvenescimento, só que pode correr um risco de superpopulação. E aí foi a sacada da professora. Ela colocou o seguinte, mas se a gente pode ter o controle 100% da realidade,
a gente também pode criar um processo de expansão da superfície do planeta. Através da consciência coletiva, a gente pode criar um processo de expansão da superfície do planeta para abrigar, né? Para que caibam todas essas pessoas. Então, foi uma sacada muito legal da professora, que foi realmente o que se adequa, né? O que se enquadra perfeitamente nos ensinamentos, que é o controle total da realidade. Se o problema está sendo superpopulação, a gente dimensiona o tamanho do planeta e está tudo certo. A gente pode esticar, expandir a superfície terrestre, né? A superfície do nosso planeta, justamente para poder abrigar, para receber toda essa população. Caso todas as pessoas resolvam parar, né, de morrer, não, já estou de saco cheio, não quero mais morrer, e façam o processo reverso de regeneração de doenças, processo de ressurreição, processo de rejuvenescimento, né, a grande abolição da velhice, como já expliquei em alguns vídeos para trás, né, o vídeo sobre morte, o vídeo sobre ressurreição. Então, sofrendo esse processo, essas pessoas passariam por essa situação, tá certo? E aí, o que acontece, né? Como é que funciona isso, né? Ter o controle 100% do tempo, tratar o tempo como multidimensional é algo muito novo. E o movimento do tempo, ele começa a se tornar muito complexo. Interpretando o tempo hoje como unidimensional, nós interpretamos como linear, o comportamento linear. Então, nós entendemos, nós compreendemos o comportamento, nós sabemos que é ao longo de uma linha. Infância, adolescência, maturidade, velhice e óbito, né? E falecimento, vamos dizer assim. Mas pense, vou convidar vocês a pensarem novamente sobre o cubo, sobre a concepção, né? A mesma analogia que eu fiz no vídeo passado, na semana passada, eu vou fazer nesse. A concepção do tempo em 3 dimensões, como se fosse um cubo. Imagine o comportamento do tempo no espaço, no cubo. Se hoje nós vemos lineagens, a gente compreende que o ponto está aqui hoje, amanhã vai estar aqui e assim por diante. Ele vai o quê? Ele vai passando, a nossa vida vai passando ao longo de uma linha. Mas e se o tempo fosse tratado como tridimensional e fosse tratado como um cubo? Como que seria o comportamento do tempo? Ele seria muito complicado. Ele estaria numa parte do cubo, depois estaria em outra, depois estaria em outra. O movimento dele não seria unidirecional, seria multidirecional. Seria radial, seria em todas as direções. Nós não entenderíamos o comportamento dele. Então, nós ficaríamos perdidos em qual momento do tempo nós estamos, em qual momento da vida nós estamos, porque uma vez que nós estivermos no futuro, a gente pode estar no passado, que a gente pode reverter isso e pode controlar, pode esticar, pode comprimir. Então, peraí, seria muito difícil compreender o movimento do tempo. Consequentemente, mais difícil ainda seria nós nos enquadrarmos em termos da nossa vida, onde que nós estamos na questão do tempo. Eu não sei se ficou muito claro, mas fazendo analogia, como se o tempo fosse uma linha, que é a forma que nós visualizamos hoje, comparando com o tempo tridimensional, passando para o cubo. Enquanto na linha a gente entende o comportamento, entende o momento da nossa vida nessa linha, né? Se na nossa vida nós estamos no ponto da linha que corresponde à infância, no ponto da linha que corresponde à adolescência, no ponto da linha que corresponde à maturidade ou à velhice, ou o final da linha, né, que na verdade seria o final da vida, considerando o tempo de uma maneira tridimensional, como um cubo, é difícil, porque não é mais linha. E ao mesmo tempo, ele é mutável, né? Porque você pode estar no futuro, você pode estar no passado, ele é muito dinâmico, né? E ele estica, ele comprime. Então, com todas essas habilidades, ficaria difícil de nós situarmos a nossa vida em qual local estaria dentro daquele cubo. Então, o entendimento do tempo seria muito complexo. Agora eu vou convidá-los a fazer uma nova analogia. Imagina um tempo multidimensional. Aí que a gente não entende mesmo. Porque esse tridimensional, a gente já tem dificuldade de nos enquadrarmos na nossa vida. Onde que nós estamos dentro daquele cubo? Né? Em qual local daquele cubo
nesse momento da nossa vida, nós nos encontramos. Imagine vocês, onde que nós vamos estar, né? Como que nós vamos nos enquadrar numa concepção do tempo multidimensional, que na verdade o que o tempo na verdade, é multidimensional. Seria muito difícil, na verdade, seria impossível. Quando nós mudarmos com a expansão da consciência a concepção sobre o tempo, a visão de tempo multidimensional, nós vamos nos perder. E o que significa que nós vamos nos perder? A gente não vai conseguir enquadrar o tempo no verdadeiro comportamento do tempo. Se ele é multidimensional, imagina a dedução matemática para entender o comportamento de passado, presente e futuro. Imagina compreender a compressão e a expansão, né, esse movimento de compressão e expansão do tempo. Precisaríamos de vários doutorados na área de física quântica, na área de matemática, na área de exatas, para que a gente pudesse entender o comportamento do tempo multidimensional. Seria quase impossível, e vai ser quase impossível, porque é muito complexo. E por nós não conseguirmos adequar o momento da nossa vida em qual ponto do tempo que ela está, como hoje nós fazemos, né? Hoje nós conseguimos adequar o momento da nossa vida em qual ponto daquela linha que ele está, né? Mas quando não conseguimos mais fazer isso, a sensação que nós vamos ter do tempo é simplesmente que ele esteja parado. Que o tempo esteja parado, esteja estático. Com que ele não se movimente, porque quando a gente não conseguir fazer essas conexões de passado, presente e futuro, e essa relação de passado, presente e futuro não ficar muito claro mais na nossa cabeça, porque a dinâmica do tempo vai ser tão complexa que a gente não vai conseguir entender, a sensação que teremos é de que o tempo está parado. A sensação de tempo paralisado. E qual que é a grande sacada nisso? Sentir o tempo parado. O nosso corpo, em alguns vídeos atrás, na parte de consciência celular, consciência interna, eu expliquei que o nosso corpo, ele responde conforme o nosso sistema de crenças e que o nosso corpo responde conforme a nossa consciência. Imagine o que o nosso corpo vai responder quando não conseguimos mais entender o comportamento do tempo. O nosso corpo vai responder à nossa consciência. Se a nossa consciência não consegue entender mais o comportamento do tempo, sabe que o tempo não é mais linear, ele é multidimensional, sabe que nós podemos controlar absolutamente tudo, porque daqui a pouco o que a nossa consciência disser vai ser justamente isso, o que vai estar armazenado em termos de crenças, nossa, vai ser justamente que o tempo não é mais linear e que o tempo é multidimensional e que a gente consegue controlá-lo 100%, quando tivermos essa concepção, o nosso corpo ele vai responder exatamente da forma que a nossa consciência trata. Ele simplesmente, as células vão responder como se o tempo estivesse parado. É como se todas as células do nosso organismo, elas se congelassem. Elas ficassem congeladas e não sofresse o processo de envelhecimento. Agora, o processo de rejuvenescimento, ele é um processo também criado a partir da mudança da consciência coletiva. Enviarmos uma informação ao nosso corpo de que toda a realidade é controlável e de que o processo reverso ao envelhecimento também é possível. Enviando essa nova informação a nível de consciência, a nível quântico, não estou falando a nível racional, tá, gente? A nível racional fica muito atrás, realmente. Vocês podem até entender racionalmente, mas essa compreensão, essa mudança de percepção, ela tem que ser a nível de consciência. Mudando essa percepção a nível de consciência, a informação que a consciência vai passar para o corpo é que o processo reverso ao envelhecimento é possível e não só as células conseguem ficar congeladas
num único tempo, como também elas conseguem se tornar mais jovens, cada vez mais e mais e mais jovens. E qual que é a grande dinâmica, qual que é a grande sacada nisso tudo? É a possibilidade do rejuvenescimento e a vida eterna tão falada, tão explicada e tão ensinada por Grabovoi. A vida eterna, ela nada mais é do que uma mudança de percepção em relação ao tempo. Por isso que entender o tempo em termos racionais e trabalhar a consciência para que essa mudança de percepção também chegue a nível de consciência é tão importante para chegarmos à grande cerejinha do bolo, que é simplesmente não morrermos mais. Então, as células, elas simplesmente respondem, o corpo simplesmente respondem à nossa capacidade criativa, ao nosso controle da realidade que adquirimos através da expansão da consciência. Buscarmos essa eternidade é muito conveniente para nós. Buscarmos o rejuvenescimento e a vida eterna é muito conveniente para nós. Burlarmos a morte e até mesmo a velhice é muito gostoso. Muitas e muitas pessoas no planeta, muitas, têm medo da morte. Muitas pessoas têm medo da velhice. E o que significa isso? Isso, nada mais, nada menos, faz parte da nossa essência. A nossa essência não quer morrer. A nossa essência quer vida. Porque a nossa essência, ela é imagem e semelhança do Criador. E o Criador é criativo. O Criador sabe que a morte é uma destruição. E que a vida é construtiva. Então, a concepção de morte, por essência, é por isso que o luto ele existe, é por isso que a perda de um ente querido dói tanto. É por isso que a morte ela é considerada dessa forma. Justamente porque faz parte da nossa essência a vida. Faz parte da nossa essência a juventude. Muitas e muitas pessoas, quantas plásticas e quantas, lipoaspirações a mulherada faz, quantos botox até os homens fazem hoje, para burlar o efeito físico da velhice, para que a pessoa não se olhe no espelho e entenda que está envelhecendo. É um processo que interpretamos como natural, porque isso já faz parte da nossa realidade há muitos e muitos anos. Mas é um processo que, em essência, leva ao sofrimento, leva à dor, porque, em essência, nós queremos a juventude. Nós buscamos a juventude. Isso faz parte da nossa essência como criadores, da nossa essência como imagem e semelhança do Criador. Então, a velhice, a morte, nada mais, nada menos é do que um burlar das regras da normalização do Criador, de um desvio de percurso que a humanidade sofreu durante muito, muito tempo por falta de expansão da consciência, por falta de trabalhar, de saber lidar, de saber trabalhar e expandir a tecnologia nossa, essa estrutura fortíssima que nós temos, poderosíssima que nós temos no nosso organismo, que é a nossa consciência, tá? E agora é a hora da virada de chave, de nós revertermos esse desvio de percurso, de nós voltarmos ao caminho de normalização e mantermos as nossas células, a nossa juventude, a nossa vida é simplesmente jovem e eterna. Porque como a gente não vai ter mais noção do tempo, não tem início, meio e fim. Não é mais linear. É multidimensional. A gente não vai entender a complexidade do comportamento do tempo e o nosso corpo vai entender. Ele vai receber essa informação de que o tempo está parado, porque a nossa sensação vai ser que o tempo vai estar parado. O tempo ele não vai ser mais medido com relógios. Então, vai chegar um momento em que as pessoas não usarão mais relógios e que não vai existir mais essa forma de medir o tempo. Porque o tempo vai estar parado. E as nossas células, o nosso organismo, ele vai responder conforme o tempo parado. Então, é um tempo eterno. O que eu estou falando aqui nesse vídeo, a grosso modo, de uma maneira tentando simplificar ao máximo, é o conceito de eternidade explicado por Grabovoi. Eu estou tentando de uma maneira bem lógica, enquadrar as informações, casar tudo certinho, todas as informações certinhas, alguns vídeos que eu já falei anteriormente, que eu já expliquei anteriormente, alguns conceitos que já foram explicados em semanas anteriores aqui nesse mesmo canal,
para que haja uma compreensão tecnicamente lógica, né? Que a gente tente entrar nessa concepção tecnicamente lógica do conceito de eternidade. Como que vai ser o mecanismo quântico para o entendimento e a aceitação a nível de consciência da eternidade, de sentirmos o tempo parado, de caminharmos no caminho reverso ao envelhecimento, ou seja, caminharmos para o rejuvenescimento. Esse é o conceito de eternidade. E qual que é a grande cereja do bolo? Mas é aquele bolo de 3 andares, é aquela cerejinha lá em cima, é aquele prêmio por nos ocuparmos com a expansão da consciência. É justamente a vida eterna. A vida eterna e o rejuvenescimento, por essência, é algo buscado pelo ser humano. Né? O ser humano, por essência, ele busca isso, porque isso, a juventude é a felicidade plena. A juventude garante a plenitude. A juventude é o máximo nível de energia vital que o homem tem. A tendência com a velhice é nós perdermos a energia vital. É nós perdermos habilidades físicas que nós tínhamos quando mais novos. Desde habilidades em termos de esporte, em termos de hobbies, em termos de trabalhar, de produzir, né? Quanto até mesmo em termos sexuais. A humanidade, ela se apraz, né? Ela se regozija, né? Ela se maravilha com a juventude, porque faz parte da nossa essência essa juventude. É o que nós buscamos, né? Se você parar e conversar com pessoas que têm, né, muitas condições financeiras, elas vão pagar plásticas e plásticas e plásticas para sempre aparentar jovens. Sempre querer se convencer de que ainda são jovens. E a tendência da humanidade está sendo essa. A gente pode observar que nessa nossa geração, em relação a gerações anteriores, uma pessoa de 70 anos de idade tem características muito mais joviais do que algumas décadas atrás, do que em outras gerações. Por quê? A humanidade, ela tende, com esse despertar da consciência, ela está tendendo a adquirir cada vez mais características joviais. Né? Uma pessoa de 50 anos curte uma balada tranquilamente. Há umas gerações atrás, uma pessoa, um homem, uma mulher de 50 anos, já estava dormindo, era 9 horas da noite, cansado, já com sintomas de doenças, já com características, né, tanto mentais, psicológicas, como corporais, né, físicas, de pessoa muito, muito, muito mais velha. Né, de pessoa mesmo abatida pelo tempo, né, acabado deteriorado pelo fator tempo. Hoje não. Hoje uma pessoa de 50 anos curte como um jovem de 18 anos tranquilamente, vai para uma balada tranquilamente, curte essas casas de rock, essas casas de shows, né, que tocam músicas dos anos 70, 80, 90, esses rocks dos anos 60, 70, enfim, são pessoas que se comportam como verdadeiros jovens, porque a humanidade já está inconscientemente, mas com o despertar da consciência, com características de rejuvenescimento. Tá? E isso é uma tendência mundial que com a expansão da consciência vai se tornar cada vez mais comum. É a nossa mudança de percepção temporal e, consequentemente, o corpo responder a essa nova percepção temporal. A eternidade, tão explicado por Grabovoi, nada mais é, em linhas gerais, bem, né, o objetivo aqui do canal é simplificar ao máximo, mas trazer-nos a essa nova realidade de que o tempo pode ser eterno, de que nós também podemos ser eternos. Um grande abraço. O Simplificando Grabovoi vai ficando por aqui com esse conceito muito profundo e assine o nosso canal se você não assinou ainda. Fique com a gente. Assista os nossos outros vídeos para aqueles que ainda não assistiram, desde a parte 1 até essa parte de hoje. Né? São muitos e muitos vídeos explicando sobre os conceitos iniciais dos ensinamentos do grande cientista Grigori Grabovoi. Um grande abraço, ótimas pilotagens, ótimas concentrações e até a próxima.